Oi, gente, eu me chamo Brenda Lima. E eu me chamo Vitor Maranhão e nós somos alunos de Medicina Veterinária da Uninassal Graças. Nós somos ligantes da Liga Acadêmica de Produtos de Origem Animal e estamos muito entusiasmados com o nosso novo projeto de extensão para dar início ao nosso inédito e exclusivo LaPoaCast! E é claro que a gente não poderia começar de maneira melhor e mais honrosa do que com a nossa ilustre convidada. Ela que é médica veterinária, especializada em inspeção sanitária e presidente do CRMV-PE. A nossa querida doutora Maria Elísia. Muito obrigada, gente. Seja bem-vinda, viu? Prazer imenso estar aqui com vocês hoje para gravar, principalmente nessa alegria, né? Esfuziante, para falar sobre um pouco, né? E do muito que a gente tem na medicina veterinária e com vocês, que são estudantes ainda. Doutora, eu queria deixar nosso imenso agradecimento por ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter a senhora aqui hoje conosco. E a senhora poderia, por favor, falar um pouco da sua história, o porquê que escolheu fazer medicina veterinária e por que a área de inspeção sanitária? Então, vamos lá, porque isso é uma história que pode começar bem longe, viu? Quando eu era bem pequena, eu tinha pavor, medo, pânico de cachorro. Então, assim, é uma história que é bem... Aliás, eu nunca contei isso assim, né, ao vivo, gravado, eu nunca falei sobre isso. Mas o meu pavor de cachorro era tanto que eu saía correndo. Então, eu corria o risco de ser atropelada ou qualquer coisa assim. E meus pais ficaram, assim, super preocupados e resolveram me dar um cachorro. Então, aí eu ganhei um point em inglês, que não é um cachorro pequenininho, não é? E daí para frente, assim, tanto o meu medo foi embora, tanto de cachorros como de qualquer animal. Aliás, de quase tudo. Eu me lembro de ter medo de pouca coisa. Então, assim, daí em diante, eu cheguei em um momento em que eu pensei, vou fazer vestibular, vou fazer para quê? E fiquei entre arquitetura e veterinária. São duas coisas assim um pouco distintas, divergentes, mas Sim. eu fiz essa opção pela medicina veterinária e segui adiante. E o que acontece é que, no fim das contas, quando você vai para a inspeção, quando você vai para a vigilância sanitária, No final do curso, né? você acaba também usando arquitetura, né? Também vendo projetos. Então, acabei ligando as duas coisas nesse mesmo momento. Então, foi um momento, assim, realmente de uma escolha. Meu pai trabalhava com produtos veterinários e isso me chamava muita atenção. E a minha primeira ideia era trabalhar com equinos. Então, assim, eu fui para uma área completamente diferente, como acontece com a maioria dos estudantes. Entra, se apaixona por alguma coisa e depois de formada foi que eu realmente cheguei na área de inspeção. Então saiu de um medo de cachorro Pra área da para inspeção. gostar, ir para veterinária, querer equinos e quando vem tava na inspeção. É um caminho longo. O interesse da senhora surgiu com algum estágio ou foi na vivência mesmo? Não, eu comecei trabalhando com pequenos animais, trabalhei na clínica médica. Depois disso, eu assumi um abatedouro de bovinos no interior do estado da Paraíba. Não foi nem em Pernambuco. E, nesse momento, eu tive algumas oportunidades assim, de fazer alguns cursos, dentre os quais um de vigilância de doença transmitida por alimento. Era, na verdade, investigação de surtos de DTA. E aquilo me fez me apaixonar pela área. E eu já estava formada. E então, depois disso, eu disse, é isso que eu quero fazer. Eu quero seguir essa linha. Então, eu já tinha trabalhado no abatedouro, já estava mesmo na área de inspeção. E eu resolvi fazer, pouco tempo depois disso, apareceu um concurso para a Prefeitura do Recife. Então, eu fiz esse concurso, passei e estou acabando de fazer esse ano 30 anos de vigilância sanitária no Recife. Então o interesse mesmo na área veio depois que já estava formada. Depois de formada. Interessante. Realmente, quando você vai chegando no finalzinho do curso, aí você começa a ter as cadeiras de inspeção. Eu também me interessei bastante, estou tendo agora, no oitavo período. E, realmente, eu acho, na minha sincera opinião, assim, que era uma área que devia ser abordada pelo menos desde o começo, certo? Pelo menos na metade do quinto período, por ali, porque você tem uma noção melhor, né? Você pode entrar mais em contato. Porque eu estava até tendo uma conversa um dia desses com o nosso professor, e ele falou...
e ele falou a mesma coisa, que foi justamente você não tem muito esse contato e a pessoa já está lá pelo final do curso e aí já está envolvida em outras áreas e acaba que não vai muito, né? Essas oportunidades antes, né? Isso. Eu acho que a gente tinha uma coisa que podia ser interessante. Do jeito que a gente faz quando vai fazer vestibular, né? Ver várias áreas para poder escolher, talvez fosse uma boa ideia, né? Quando a gente entra na faculdade de medicina veterinária, saber logo de início quais são as áreas de atuação. Porque elas são muitas, são mais de 80 áreas de atuação, então é um leque muito grande de opções. Eu acho que isso que é a importância das ligas acadêmicas, porque aborda desde o primeiro período, já lhe mostra o leque de oportunidades que tem dentro da medicina veterinária. Exatamente. Que nem a nossa liga, que é voltada para produtos de origem animal. E eu vim descobrir que o médico veterinário atuava no produto de origem animal com o professor Daniel, inclusive. Pois é. Ainda bem que teve essa luz, né? Mas aí a gente tem realmente, mesmo dentro da área de produtos de origem animal, por exemplo, trabalhando com vigilância como eu, trabalho com vigilância sanitária, ainda assim, dentro da vigilância é muito abrangente para a medicina veterinária. Então, eu trabalhei no começo só na área de alimentos, de fato, mas depois eu passei para as outras áreas de interesse e até serviços de saúde humana. Então, aí a gente já vê que isso é bem amplo e acaba caindo na saúde única. E as oportunidades de emprego nessa área, tem bastante ou são reduzidas? Não, eu acho que nada é reduzido para quem resolve seguir, né, se especializar, ter conhecimento da área, porque, no fim, é aquela história, a competência realmente se estabelece. E aí a gente tem uma gama imensa, tanto para trabalhar com inspeção diretamente desde o começo, desde o princípio, desde o abate, como para trabalhar depois em restaurantes, indústrias, etc., porque você tem uma área muito vasta, mas que é compartilhada com outras profissões. Por isso eu digo que sempre dá para todo mundo, sim, dá para todo mundo. Mas a gente tem realmente que ficar cada vez mais atualizado, cada vez ter mais estudo, mais conhecimento, estar habilitado para a área e as oportunidades, sim, elas aparecem. Mas tem algum conselho em especial que você gostaria de dar para as pessoas que querem seguir essa área, de inspeção principalmente? Principalmente estudar. Eu vou dizer que isso faz uma diferença porque você tem que ver não só... Quando você entra para fazer medicina veterinária, você sai generalista, né? Você tem que saber um pouco de tudo. E quando você quer ir para uma área especializada, que é o caso da área de alimentos, é uma área que não tem fronteiras. Então, você faz isso tanto na esfera municipal, estadual, nacional, internacional, porque a gente tem muita gente trabalhando também com exportação. E então tem muito local para você trabalhar, desde o pequenininho até o maior. Então, se você consegue trabalhar direcionado para aquilo que você quer, sim, ainda tem muito campo de trabalho. Principalmente para concurso. Tem bastante concurso nessa área? Tem bastante concursos? Não temos bastante concurso. A gente tem muitos concursos que são de forma geral. O que acontece hoje é que os concursos eles abrem para o Ministério da Agricultura, que tem uma esfera bem específica, né? A gente não tem muitos hoje, digamos assim, para a Adagro recentemente, que é o nosso órgão estadual, né? Também abriu concurso, porque a gente precisa realmente refazer esses quadros, né? Botar sangue novo, com gente para trabalhar, é muito grande o estado, quanto para os municípios, que aí acabam abrindo concursos que são para 1, 2 médicos veterinários, que acabam fazendo um pouco de tudo. Ou vão para a vigilância, ou vão para a questão dos SINs, que nesse momento têm sido ampliados. Então, nesse momento de ampliação dos SINs, dos serviços de inspeção municipal, é necessário que tenha médico veterinário, porque ele é o profissional que está habilitado para isso. E assim, como é que eu posso falar? Tem alguma... Pronto, como presidente, você é presidente do conselho, você gostaria de ver alguma mudança, alguma melhoria, tanto na veterinária no geral, mas principalmente também, que é o intuito desse podcast, na área de inspeção? Tipo, tem alguma melhoria que você gostaria de ver, ou só em relação a qualidade do profissional mesmo? Principalmente na área da visibilidade, já que o médico veterinário não tem tanta visibilidade na saúde única.
Eu acho até que na saúde única ele tem mais visibilidade. Do que na área de dispensão. Hoje, sim. Mas as pessoas não conseguem conectar essa amplitude da saúde única e o médico veterinário na área de inspeção. E isso, inclusive, foi um dos debates de um curso, um grupo de inspeção que a gente tem, que é maravilhoso. E uma das coisas que eles sempre fazem a gente faz uma campanha para médico veterinário, onde está a inspeção? Né? Como é que a gente direciona? E aí tem essa questão, a gente tem muitas áreas de atuação. Quando você faz uma campanha, por exemplo, dizer todas essas áreas em poucos segundos, minutos, isso é muito difícil. Mas você conseguir conectar que produtos de origem animal estão ligados a médicos veterinários, se a sociedade entender isso, a coisa fica bem mais, eu não digo tranquila, mas fica bem mais visível. Aí a gente precisa começar a fazer esse protagonismo, começar a divulgar mais, começar a falar menos para só médicos veterinários e mais para a sociedade. E isso faz uma diferença enorme. Com certeza, a gente já conversou muito sobre isso, que quando fala de médico veterinário, aí, meu cachorro, meu gato, e quando você fala, não, eu quero trabalhar com inspeção, aí todo mundo fica, como assim? O que é isso? Poxa, vai trabalhar com bicho morto? O que é isso? Mas a gente tem uma camisa, acho que vocês já devem ter visto, que é médico veterinário também cuida de gente, embora muita gente não saiba disso. Sim. Em determinadas campanhas que a gente fez vestida com essa camisa, as pessoas me paravam na rua. Aí faziam, como assim? Porque eles veem aquele escrito e perguntam, como assim cuida de gente? Aí a gente vai explicar. Então, eu acho que a gente tem que começar a fazer essa campanha, desde vocês, que estão já fazendo isso aqui, até a sociedade, essa divulgação, inclusive dentro mesmo da universidade. Porque a maioria, mais de 50% hoje é voltado para a clínica de pequenos. Com certeza. Mas, em compensação, quem está muito próximo disso está na área de responsabilidade técnica. Então, hoje, quem mais emprega fora a clínica é a responsabilidade técnica e uma boa parte disso vai para a inspeção. Sim. E o atual cargo da senhora como presidente do Fórum dos Conselhos de Profissionais da Saúde de Pernambuco foi uma vitória enorme pra gente. Meus parabéns desde já. Muito obrigada, realmente. Aumentou muito a nossa visibilidade na área da saúde, que médico veterinário cuida também das pessoas. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer entender as outras profissões. Então, o que está acontecendo hoje, tanto com eu ter me tornado presidente do fórum, é que os outros integrantes do fórum, que são da saúde, quem não tinha tanta ideia de como funcionava a medicina veterinária na saúde única, hoje tem bem melhor. Mas também porque a gente tem outras pessoas que estão engajadas nisso. A gente tem um médico veterinário, que é do Conselho, que está hoje no Conselho Estadual de Saúde. Então, quando você junta com outras profissões, e acho que isso ajuda, você consegue dizer o que faz a medicina veterinária dentro desse contexto. Então, muitas vezes, quando eu estou no fórum dos conselhos, às vezes a questão de montar um planejamento para fazer uma fiscalização conjunta não é a mesma quando chega, a gente vai fiscalizar um hospital. Tá, e como é que a medicina veterinária vai entrar para ver um hospital humano, entendeu? Mas aí você lembra que você tem vigilância sanitária, você tem vigilância epidemiológica, você tem vigilância ambiental. Então, a vigilância à saúde está diretamente ligada a todos esses campos que estão trabalhando como serviços de saúde. Então, isso faz grande diferença a gente fazer com que todo mundo entenda a amplitude da medicina veterinária. Já entrando nessa área de cargos, a senhora poderia contar um pouquinho para a gente como é que a senhora chegou ao atual cargo de presidente do Conselho de Medicina Veterinária de Pernambuco? Eu acho que eu até mandei para vocês, eu passei por outros cargos, né? Então, eu fui vice-presidente da Sociedade Pernambucana de Medicina Veterinária e depois eu fui fui presidente do Sindicato dos Médicos Veterinários de Pernambuco. Nesse momento, que é uma hora que a gente está realmente lutando muito pelo profissional, que a gente está tentando entender quais são as dificuldades que ele tem. Geralmente, a primeira queixa de todos eles é salário. Né? Depois vem as outras queixas, mas o salário aparece logo. E é uma coisa que a gente precisa fazer. Acontece que você se desvaloriza quando você recebe um salário não digno, ou quando você aceita qualquer salário e acaba colocando essa culpa
um número imenso de faculdades que a gente tem. Valoriza os colegas também, né? Imenso de profissionais que estão aí saindo todos os anos, mas isso não é verdade. Não é? Eu acho que a gente luta desde sempre. A gente conseguiu fazer isso enquanto eu era presidente do sindicato, a gente conseguiu colocar o salário mínimo profissional na Prefeitura do Recife. Então, dentro dessa luta, que é o que eu digo, não é uma luta do presidente, não é uma luta do presidente do conselho, do presidente do sindicato, do presidente da sociedade, é de todos. Então, se a gente não fizer essa grande massa para a gente se valorizar, a gente não consegue, né, ir adiante. Depois que eu saí do sindicato, eu tinha essa proposta de entrar nessa campanha, que é uma eleição, né, para o Conselho de Medicina Veterinária. E aí não foi fácil, certo? Eu acho que as pessoas que me viam no sindicato já me conheciam bastante da vigilância. E a primeira vez eu não consegui, mas eu costumo dizer com meu pai, a gente não pode desistir. Então, a gente insiste. Né? E na outra eleição, sim, foi uma guerra, mas nós saímos, sim, vitoriosos, e nesse momento eu estou na segunda gestão. Então, trazer outros olhares, a gente não pode manter sempre as mesmas pessoas, e isso é política, né? Isso acontece nas eleições. A gente precisa colocar sangue novo, né? E colocando mais gente. E aí eu faço já um apelo para vocês, a gente tem que fazer novos quadros. A gente precisa de gente olhando para isso. Por quê? Porque as pessoas querem... Isso é um problema do Conselho, isso é um problema do sindicato. Mas elas não conseguem se ver nessa situação de ajudar, de auxiliar quem está lá defendendo ou lutando pela própria classe. Mas isso aqui também é um intuito desse projeto da gente, né? De disseminar essas informações e conseguindo, tipo, melhorar a situação, né? No geral. Com certeza. E em relação, tipo assim, com toda a experiência que a senhora tem, já do passado até agora, e o que você vê para o futuro também em relação à medicina veterinária, tipo, no geral mesmo, em relação a tudo, a salário, a visibilidade, você acha que no futuro vai ser uma coisa melhor ou se está muito distante ainda? Principalmente o plantão, porque o plantão tá pagando muito pouco pra gente. Porque o plantão paga pouco. Né? A gente, às vezes, tem algumas coisas, tipo... Por que eu escolhi medicina veterinária, né? O que vocês acabaram de me perguntar. Por que a gente escolhe medicina veterinária? Eu geralmente escuto que é porque eu amo os animais. Mas a gente não precisa ser médico veterinário para amar os animais, né? Convenhamos. Então, tem que ter algo mais forte. E, nesse caminho, eu acho que a gente tem que aprender que... Tem uma coisa que as pessoas não aprendem na faculdade, que é... precificar, por exemplo, né? Se valorizar, fazer um marketing melhor. Com certeza. Tentar fazer com que as pessoas entendam. E também, que eu escuto muito, é porque eu não gosto de gente. Se você não gosta de gente, você não pode ser médico veterinário. Porque você trabalha e gente também é um animal, né? Convenhamos, está tudo interligado. Então, você precisa fazer essa valorização desde muito cedo, ter essa paixão pela medicina veterinária e lutar por ela desde o começo, para que a gente consiga fazer uma transformação. E hoje, na verdade, a gente tem um bombardeamento, inclusive dos próprios conselhos, do Conselho Federal, dos conselhos estaduais, que é dos regionais, porque é como se, a frase clássica, né? Só cobra anuidade. E não é bem assim. As pessoas, na verdade, elas não têm informação suficiente do que faz um conselho e da responsabilidade que é, né, estar à frente de um conselho. Quando você assume esse papel, assume essa responsabilidade, você vai para um cargo honorífico, você não recebe por isso, mas você presta contas ao TCU, você presta contas à sociedade, você tem que fazer tudo isso, um planejamento disso, e dar conta de todo esse arcabouço legal e dessas responsabilidades, independente de você ter ou não assumido. Então, hoje, eu acho que isso é uma coisa difícil, as pessoas entenderem o quanto a gente se desdobra para isso. Então, se você quer fazer, eu acho que qualquer coisa bem feita, você tem que se dedicar, né? Com certeza. Desde que você está lá na faculdade até você fazer parte de um conselho, de um sindicato, da sociedade, seja como for. E eu acho que isso é uma coisa boa para os alunos. Por exemplo, a Sociedade de Veterinária, ela está lá para estudantes. Então, por que a gente não
ir até lá, fazer isso funcionar, né? Fazer o que vocês estão fazendo aqui também na sociedade para a gente ter essa divulgação melhor da medicina veterinária. Acho que o caminho é longo, certo? A gente está em construção, não vai ser fácil. Mas a gente tem tido bastante visibilidade no momento, muita visibilidade. Eu sempre tenho citei essa semana já em Petrolina, que a gente fez uma campanha nacional onde vários locais, né, como aconteceu aqui com a Torre de Cristal, Teatro Amazonas, o Senado, eles se iluminaram de verde. Cristo Redentor também. Cristo Redentor. Muito bonito. E todos se iluminaram de verde para lembrar o dia da medicina veterinária. Então, isso eu acho que já é um marco para a gente mostrar, estamos aqui, né? Nós somos um profissional extremamente qualificado, a gente é um profissional muito completo, a gente pode ir para várias áreas de atuação e a gente pode se inserir perfeitamente na saúde única, e a saúde única é o que a gente tem para o futuro. A gente não trabalha só, a gente tem que trabalhar com os demais, com as outras áreas, com todas as profissões, se a gente quiser mudar esse mundo melhor, para o melhor do que a gente está vivendo hoje. Então, não é uma questão muito restrita. É tão amplo quanto a saúde única. Com certeza. E, assim, eu gostaria que, se você pudesse falar um pouquinho para todos os telespectadores, né? Porque o intuito da gente é que esse podcast não alcance apenas veterinários, mas como a sociedade no geral. Então, você pode falar um pouquinho assim, o que é a saúde única, o papel do veterinário mesmo na saúde única. Se a senhora quiser divulgar algum dos projetos do CRMV que esteja acontecendo também. A gente tem uma comissão de saúde única. E aí a gente sempre diz que isso é uma forma de chegar a um fim, né? A saúde única é bem mais ampla, mas ela quer dizer que animais, humanos e meio ambiente, eles estão interligados. A gente não vai ter saúde se a gente não cuidar de todas essas coisas. Então, quando a gente setoriza muito, individualiza muito as questões de saúde humana, de saúde animal e de meio ambiente, a gente não está indo para lugar nenhum. E o que é que acontece hoje? Inclusive na inspeção, né? Inclusive com os produtos que a gente coloca no mercado, a gente tem uma quantidade imensa de antibióticos sendo utilizada. E isso pode ser no humano, pode ser no animal. Qual é a nossa responsabilidade enquanto médico veterinário com o antibiótico que a gente dá a um animal? Que hoje a gente sabe que passa para o humano. Por que a gente tem tanta resistência a antibióticos? Sim. A gente tem que pensar de uma forma ampla como é a saúde única, que é exatamente isso. O quanto de antibiótico a gente joga no meio ambiente. Com certeza, cria resistência, né? Cria resistência. E o que é que a gente está acontecendo quando volta para os hospitais, para os humanos? Essa resistência está a ponto da gente ter o último antibiótico para usar, porque depois disso a gente não vai ter mais nada. E se a gente não parar para pensar nisso agora, em como a gente vai combater, eu estou usando porque é um exemplo muito clássico do antibiótico. Sim. E é uma responsabilidade muito grande, por exemplo, quando eu faço uma castração e eu não tenho um ambiente adequado, eu não tenho um ambiente higienizado, totalmente preparado para fazer isso, porque eu acho que não é nada demais eu fazer uma castração em qualquer lugar, porque depois eu dou antibiótico. Entendeu? Então, assim, são questões que hoje são extremamente populares, como é o caso da castração, e eu trouxe esse porque ele realmente entra sempre na ordem do dia, principalmente quando a gente está agora falando em eleição. Todo mundo é da causa animal. E a causa animal, o que é? Então, assim, a gente tem que juntar tudo isso para poder a gente pensar sobre o nosso futuro. E aí eu estou dizendo que é o futuro nosso mesmo, nossos humanos, os animais que estão aí, muitos agora morrendo, né, por causa dos incêndios, das queimadas. Eu peguei 2 vezes já, esse ano, em Rondônia, o céu completamente coberto, assim, muita fumaça. O sol fica vermelho, a gente não consegue ver. E isso é fruto realmente das queimadas. E em Brasília, do mesmo jeito. Então, assim, são ambientes um pouco distantes, mas que estão sofrendo com a mesma coisa, porque isso generalizou. E o que é que o médico veterinário tem a ver com isso? Tá vendo? Eu estou trazendo aqui, são as reflexões que a gente tem que fazer, porque senão a gente fica olhando só um foco bem pequeno, enquanto está lá uma imensidão de coisas que cabe
na medicina veterinária também. Afeta todos, né? Sempre, porque não chegou aqui não quer dizer que não esteja nos afetando. Por exemplo, as pessoas, acho que elas não conseguem não, não têm um conhecimento de que o seu almoço mesmo, a carne que está chegando no seu prato, foi passada por um médico veterinário. O médico veterinário está mais presente na nossa vida do que a gente sabe. Talvez por pouca divulgação ou por fato do povo realmente não ter esse conhecimento. Como, por exemplo, o médico veterinário tem que ser responsável técnico de um açougue, de um supermercado que venda produtos de origem animal. E a população geralmente nunca sabe sobre esses assuntos. Por isso que fica com essa certa ignorância em respeito a onde o médico veterinário atua. Aí você pensa sobre isso. Como é que a gente faz isso chegar na população? A população é uma grande massa, né, que tem gente com conhecimento, gente com estudo suficiente para entender esse, e outros que precisam de uma abordagem diferente. Podia ser um papel também das ligas. Como é que você chega lá no pequeno para dizer a ele, olha, esse alimento que você está comendo aqui não é adequado, vocês vão adoecer. Ele está preocupado com milhões de outras coisas, né? A situação socioeconômica. Ele está pensando em como é que ele vai conseguir, né, para fazer isso. Sim. E aí, dentro dessas opções, é que a gente pode dizer qual é a proteína que essa pessoa vai usar e em que a gente pode ajudar. Como é que a gente chega nesses locais que são os que, inclusive, precisam mais da gente, né? E a gente não consegue divulgar para eles. Então, essa questão de divulgação, de como chegar, que estratégias a gente vai usar para poder chegar nessas pessoas, é muito importante. Então, quando eu digo que é um todo, né? Quando você faz isso, você tem que pensar em tudo, inclusive em como chega lá. E a vigilância sanitária, por exemplo, é um desses momentos em que a gente pode estar mais próximo, né? Defendendo a cidadania de quem não sabe nem por que a gente está lá, ou às vezes é contra. Sim. É o mesmo caso com os médicos veterinários que estão dentro da vigilância. A gente tenta ao máximo fazer esse esclarecimento junto com as outras demais profissões. Eu digo que é um grande exemplo de saúde única, né? Você trabalha com 16 profissões dentro da vigilância, e aí você conseguir que a população entenda que aquilo é importante para diminuir o adoecimento, a qualidade do alimento que chega lá. Um alimento seguro. A qualidade de vida. Isso. É um dos principais projetos da nossa liga, são esses projetos de extensão. A gente está agora com o Lapocast, que é nossa super estreia, que alegria. E também o Lapo News, que a gente busca ter um contato mais próximo com as pessoas mesmo, que nem precisa ser da área de medicina veterinária, mas para levar esse conhecimento. A gente vai estar atuando também no Expo Agro, para levar mais informação. Isso. Vamos atuar nas ruas, no supermercado, nos açougues, para poder levar o máximo de informação e curiosidade da nossa área possível para as pessoas. Então, eu já vou fazer um convite para vocês. Adoro. A gente vai estar tanto no Conevepa, né, da Petinó, quanto no Agri-Nordeste. Eu acho que esses são momentos em que a gente tem que trazer vocês para perto e fazer essa divulgação também. E pode parecer estranho, mas tem muita gente da clínica que não sabe o que acontece na inspeção. Então, assim, e eu sempre digo que a clínica trabalha com saúde pública. Nós estamos todos interligados. Então, quem está lá está recebendo as doenças que são zoonoses, né? Que estão podendo fazer essa comunicação com o Estado, fazendo a notificação, e a gente precisa ampliar isso. E DTA é normal. A gente tem uma subnotificação imensa de DTAs e que a gente precisa investigar. Que foi, como eu disse a vocês, o que me fez me apaixonar. Você chegar a uma investigação de surto e descobrir qual foi o agente, por que ele aconteceu, é lindo, né? É muito lindo. Então, assim, é uma coisa que é instigante. Então, quem tem isso, corre atrás. E eu acho que a gente precisa dizer como é que isso se faz. E até para os próprios clínicos, a gente dizer, olha, você tem funcionários, os funcionários trabalham lá, como é que eles se alimentam, eles comem aonde, compram de onde, porque a gente consegue também que eles façam essa percepção e façam essa divulgação. Essa é uma das principais belezas da medicina veterinária, né? Que tem várias áreas. Então, se você gosta de ficar dentro do ar-condicionado na sua salinha, vai no laboratório. Gosta de ir para o campo, médico veterinário de grandes, inspeção, alimento, é um leque enorme que precisa ser mais divulgado ainda.
para chegar ao conhecimento de todos. Talvez fazer uma coisa, como eu disse, junto com gente, vocês. Acho que eu vou cadastrar todas as ligas. Fazer para o conselho. A gente vai, né, professor? A gente junta todo mundo. A gente pode fazer um bom projeto e conseguir fazer isso, essa boa divulgação. Eu acho super importante. Todos. Eu acho que justamente quem faz veterinária, independente da área que quer, eu acho que você tem que se comprometer com a população no geral, porque como a gente está falando aqui, é a saúde única, né? A gente tem que ter esse papel de também estar na rua, de também estar disseminando a informação correta e tudo. E eu não vejo isso muito acontecendo, é cada um por seu ladinho, assim, tipo, eu quero clínica, eu vou ficar lá, não vou falar com ninguém. E fica desse jeito, assim, eu vejo isso muito acontecendo. E eu acho que não é interessante, né? Porque a maioria das pessoas, quando entra pra veterinária, que nem a doutora falou, é que entra, quero cuidar de cachorro e gato. E quando entra, que descobre o tanto de área que a gente tem de interesse, vai descobrindo as paixões com estágio e na universidade. É verdade. E aí, realmente, é interessante a gente fazer tudo isso, se juntar, né, para melhorar essa comunicação e lembrar que o conselho, onde eu estou hoje, ele defende a sociedade, não os médicos veterinários, né? Quem defende os médicos veterinários é o sindicato. Nós estamos lá para fiscalizar, para tirar da sociedade os maus profissionais. Mal profissional tem em todos os lugares. Com certeza. Não é? A gente está aqui para tentar validar que eles sejam excelentes, vocês também, excelentes profissionais que estejam realmente atentos a essa saúde da sociedade e da população. E realmente a aproximação que o conselho está tendo agora com a gente está entrevistando a senhora, meu Deus do céu. Mas isso não é problema nenhum. Que honra. É só chamar. E aproveitando esse embalo falando do conselho, a senhora pode falar um pouquinho de como o conselho está abordando essa integração entre a saúde veterinária, a saúde humana, tipo... Saúde única. Saúde única. Como é que está abordando? Como é que está unindo? O que o conselho está planejando, está fazendo? Então, como eu disse, a gente tem uma comissão de saúde única, Sim. que a gente, inclusive, está agora saindo a portaria dela, mas a gente tem também as diretrizes nacionais. Então, hoje, o que é que a gente faz? A gente está em várias dessas esferas, meio ambiente, entrando, inclusive, no Ministério, que tem hoje o projeto, né, de castração ética, Sim. Que também é um programa de saúde única. No Estado, a gente fez a mesma coisa. Hoje, a gente também tem no Estado uma parceria com o SEMAS, com a Secretaria de Meio Ambiente, para trabalhar também algumas dessas questões. E nós temos, assim, alguns projetos, digamos assim, avulsos, né? Mas que isso vai acabar entrando sendo englobado pela comissão para fazer algum trabalho. Como esse trabalho é muito grande, como eu disse a vocês, a gente acaba seguindo essas diretrizes e tentando sempre puxar para a saúde única, explicando o que é a saúde única. Sim. Então, dentro dos próprios congressos, né, onde a gente tem sempre, que a gente tem tido a oportunidade de colocar estandes, atender a população e o próprio médico veterinário, a gente faz essa abertura para esclarecer sobre a saúde única, explicar como acontece, por que a gente faz essa conexão, e seguir também como o Conselho Federal tem feito, de ter mais entradas em todos esses locais onde a gente vai poder discutir sobre isso. Hoje a gente tem... No Conselho Nacional de Saúde também temos um representante de Pernambuco. Então, o representante do Conselho Federal de Medicina Veterinária hoje no Conselho Nacional de Saúde é pernambucano, é um dos nossos conselheiros. Então, acho que a gente tem se desenvolvido até bem nisso. Então, tem conseguido dar entrada para dar essa visibilidade. Então, agora a gente teve também um evento sobre saúde única no Conselho Nacional de Saúde, encabeçado por um médico veterinário. E a gente tem falado sobre isso, como eu disse, dentro dos nossos próprios conselhos. E nos municípios tentando, cada vez que nosso assessor técnico ele vai fazer essa visita, que ele procura as secretarias, ele acaba fazendo essa divulgação e dizendo o que é e para que a gente faz. Então, não tem um projeto totalmente formado, porque, como eu disse, hoje a gente entende que a saúde única é um meio da gente conseguir, né, um melhor para todos. Então, é o meio da gente conseguir juntar todas essas áreas para poder fazer um melhor trabalho.
É porque os médicos veterinários enfrentam bastantes desafios para poder não se destacar, ter o reconhecimento merecido nessa área, que é a saúde única. Mas tudo se resume, hoje em dia, ao que? A informação, né? Que muitos não têm. Você tem que estar sempre se atualizando, estudando mais, como a senhora falou. E é isso. Eu vejo dessa maneira, que tá faltando, sabe? Tá faltando muita gente querer. Mas isso é em todas as áreas, né? Não é só na veterinária. Tá faltando todo o conhecimento e toda a dedicação, não é? Mas você entende uma coisa, e eu já escutei isso. Quando a gente começou a falar sobre saúde única, o que a gente escutava, saúde única é aquele negócio que é de veterinário. Então, o que eu estou dizendo a você é justo o contrário. Não, a saúde única é uma coisa que está muito, muito ligada ao médico veterinário. Então, as outras áreas foram entrando depois. Então, a gente conseguiu realmente chamar essa atenção, não aqui, no mundo inteiro é assim. Então, sim, o que acontece com os animais com as doenças emergentes, né? Hoje, eles acabam voltando também. Se você for olhar, tem um médico veterinário, tinha na Covid quando descobriu. Sim. Né? Sim. Nas demais doenças, principalmente as que estão lá no continente africano, você vai ver que tem muito médico veterinário. E em vacinas, tudo isso que a gente tem hoje está muito interligado com o médico veterinário, com a saúde única. Então, uma visibilidade grande que a gente tem é a gente estar sempre conectado quando alguém lembra de saúde única e lembrar de médico veterinário. Com certeza. Pode parecer distante para vocês, mas isso é real. Às vezes não parece, não vou mentir. Mas é muito real. Porque não vê essa visibilidade toda, visibilidade toda, né? Porque, por exemplo, você deu o exemplo da Covid e eu mesmo não sabia que, depois eu fui saber só, mas quando começou eu não sabia que tinha um médico veterinário envolvido e a gente nunca sabe. Estava envolvido na vacina, não foi não? Acho que foi na vacina. Ele estava desde a descoberta e depois a gente teve, né, a vacina. E falando em Covid mesmo, eu fui vítima da Covid durante um período depois que eu comecei a trabalhar, porque assim, no começo era tudo muito sem informação, né? Sim. Sim. Então, quando a gente teve aqui, quando estourou que a gente teve aqui que fechar, eu fui uma das primeiras pessoas a dizer a gente tem que ir para poder cuidar das pessoas realmente. E embora o medo fosse maior de todo mundo, eu ainda consegui trabalhar ininterruptamente durante o tempo da Covid por 2 anos até eu ficar doente. Então, a senhora já vai para 6 anos eu estou no cargo, né? No cargo 4 anos agora. A gente teve a primeira gestão de 3 anos e estamos no primeiro ano da segunda gestão. Então, vocês têm mais um tempinho aí que podem me aperrear nesse cargo, né? Mas podem sempre que precisar também continuar chamando. Eu não saí da vigilância sanitária, na verdade eu estou cedida ao conselho e vou retornar para a prefeitura, para a vigilância. E não sei mais para quê, né? Mas assim, como o povo diz que eu sou inquieta, eu vou continuar. A maioria das pessoas deve estar em choque agora falando, gente, o cargo de presidente não recebe um salário. Não recebe um salário. De jeito nenhum. As pessoas ficam chocadas realmente, porque a gente não é um cargo que recebe alguma coisa, porque nós somos realmente todos da diretoria, da gestão, que são eleitos, são cargos honoríficos. Então, a gente realmente dá um tempo que às vezes é difícil, por exemplo, para quem trabalha na clínica, que tem o seu próprio trabalho, para quem é RT, e a gente tem um excelente RT, que é presidente da Comissão de Alimentos, também, que precisa dedicar as horas para poder ter o trabalho dela, o sustento dela. E ela tira uma parte disso para poder ir lá se dedicar aos outros colegas, né? Que é o que a gente está fazendo, aos outros e à sociedade. Meio que voluntário, né? Você faz. Mas como é que é? Você vai por indicação? Você faz tipo um concurso? É uma prova? Não, é o processo para poder ser eleito. Eleito. Então, nós estaremos em 2026 a nova eleição. Para isso tem um período, né? Para você inscrever as chapas e para poder você concorrer. E aí todos os veterinários, quem é formado, aí vota, como é que é? Ou só... Todos os que estão aptos a votar, estão regulares com o conselho, eles são votantes. E qualquer médico veterinário pode se candidatar? Pode, sim.
É só ele não ter nenhum problema ético, né? Não ter passado por outro problema. Você tem uma lista de documentos imensa para apresentar e pode se candidatar. E eu estou vendo que isso está cada vez mais difícil. Então, assim, por isso que eu estou dizendo aqui, eu apelo, vocês se interessem, vão lá, visitem, vejam como funciona, porque a gente precisa de novos quadros, não só no conselho, no sindicato, na sociedade, né? Nas Anclivepas, em todos esses locais a gente está precisando. Na buiatria. Acredito que é porque é muita responsabilidade e não recebe. Acho que muita gente não se interessa por causa disso. Isso, mas deixar o emprego para poder se dedicar. Eu, particularmente, acho um trabalho muito importante. Isso. Mesmo, porque... Deixar o emprego não deixa, né? A Só gente enlouquece só, né? Só deixar a saúde mental. Faz um expediente, sai correndo pro conselho. Dorme 2 horas. Não dorme 2 horas não, mas precisa dormir deixando tudo resolvido, né? Sim. Pelo menos uma parte disso. E os problemas da medicina veterinária em Pernambuco não vão se acabar quando eu acabar minha gestão. A gente tem esses e novos problemas acontecendo todos os dias. Então, é uma amplitude também, não só da medicina veterinária, mas da quantidade de problemas que a gente tem para resolver. E é por isso que eu sempre digo, é melhor fazer um apelo para que as pessoas vão, as pessoas entendam, porque elas podem ajudar, inclusive, na solução do problema, né? A gente, quando é parte do problema, também é parte da solução. Com certeza. Sempre. A ajuda de todo mundo é bem-vinda, né? Sempre. E falando assim, um pouquinho mais de inovações na área da veterinária, você tem alguma coisa a falar? Você tem, sabe, de falar um pouquinho sobre, tipo, alguma tecnologia, alguma inovação na área da veterinária, alguma coisa que, tipo, no futuro, hoje não tem isso, mas no futuro isso vai ajudar muito, por exemplo, alguma coisa assim? A gente já está nesse caminho, né? Sim. A gente não fica longe dessa inteligência artificial hoje. E a gente também tem tecnologia de equipamentos hoje que são de ponta, que são usados na medicina veterinária. Só a gente tem problemas com isso? Sim, nós temos. O que é bem regularizado na medicina humana não é tão legislado, não tem uma legislatura tão específica quando é na medicina veterinária. Então, isso é uma área que a gente vai ter que desenvolver bastante ainda para acompanhar, né, esse aumento, essa melhoria tecnológica. Sim. Isso muda muito rápido, não é? A gente tem tentado se adequar ao máximo, mas algumas coisas não têm volta. Nem a telemedicina. E eu digo que a gente já fazia telemedicina, né? Quando você ficava fazendo consulta pelo WhatsApp. Sim. Então, tinha a telemedicina. A telemedicina é só, né, essa forma que tem muitas outras, teleconsulta e outros tipos que, na verdade, hoje, o Conselho Federal foi regulamentar como isso se dispõe. Que você não vai poder fazer isso de qualquer forma, não é que primeiro você tem que ter visto o paciente, estar ligado a ele de alguma forma, e isso eu acho que é uma boa dica para depois também ser discutido, porque ela abrange não só pequenos animais. Com certeza. Se a gente for pensar nos grandes animais, a gente vai estar também falando de teleconsulta. Com certeza, aquele favor, né? O famoso favor. Vamos falar um favor aqui. Tem um amigo aqui veterinário. E às vezes nem informado, né? Às vezes nem informado a pessoa tá. E aí, olha, meu cachorro vem aqui numa ligação, o cara, não sei. Apareceu um caroço aqui, o que é isso? Correndo um exercício legal da profissão, né? Isso a gente não pode deixar acontecer de forma alguma. E é por isso que veio a regulamentação para a telemedicina. Para que a gente pudesse ter algum caminho para seguir. Então, hoje, eu acho que algumas das coisas que são novidade, que vão acontecer em breve, é o que acontece na medicina humana com relação a receituário, que hoje você faz isso digitalmente. Sim. Então, é possível que a gente brevemente chegue no mesmo nível do Conselho de Medicina. A gente esteja fazendo isso dentro de uma plataforma com controle dos conselhos. Eu espero, né? É importante. Eu espero que seja breve. Porque a gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tem muitas coisas para chegar e a tecnologia ela não para. Está sempre inovando. Então, hoje você pode usar isso para tudo, né? Você pode usar para o seu próprio marketing, não é? E vai ter que ter cuidado porque algumas coisas têm regulamentos, têm legislações um pouco mais rígidas e as pessoas não se atentam quando contratam, por exemplo, uma empresa para fazer isso. E pode acabar num processo ético. Então, tudo isso a gente tem que hoje olhar. As tecnologias são todas bem-vindas. A gente não vai ter retorno para isso.
mas a gente precisa, pelo menos, usar isso de forma inteligente, como é a tecnologia. Com certeza. Que hoje em dia tudo é marketing. Às vezes a pessoa ainda nem é formada, nem tem o conhecimento daquilo, mas ouviu alguém falar dentro da faculdade, aí já posta afirmando que é uma verdade. E aí vai se dando uma longa lista de fake news. Isso é mesmo. É igual falar que sinomose é curada com um quiabo. Gente, Tá, aí tem várias coisas que a gente pode falar sobre isso, a gente não termina hoje. sim. Com toda certeza, isso vai... É muito abrangente, a gente vai muito longe. E por conta disso mesmo, eu tenho visto acontecer, falando de inspeção, alguns médicos veterinários, inclusive caçados pelo Conselho Federal, por causa de fraudes, por causa de coisas assim, que a gente pensa que não vai acontecer. Então, isso é um alerta também para as pessoas, tanto para não entrarem no exercício legal, quanto para agirem eticamente, que é uma coisa que a gente tem cada vez que bater mais enquanto estudante. Falar sobre ética. É uma coisa muito importante desde o princípio, e a gente evitaria a quantidade de aumento de processos éticos que a gente tem tido. É imensa hoje a quantidade de processos. E teria algum recado que a senhora queira dar, que possa nos dar com dicas, um recado da senhora para todos os estudantes que estão começando agora ou já está finalizando sobre a medicina veterinária em si, além de que a senhora está chamando a gente para o conselho também. Além disso, Além disso. Na verdade, tenho sim. Isso é uma área linda, né? A gente fica porque a gente realmente é apaixonado. Nenhuma área, nenhuma profissão tem só altos. Sim. A gente tem altos e baixos, passa por eles. Para ser um vencedor, você perdeu várias vezes. Então, você tem mesmo que insistir. Então, hoje, quando a pessoa desiste porque não vale nada, porque deprecia o nome da medicina veterinária, que, inclusive, também é uma coisa que não deve ser feita, está lá dentro do nosso código de ética. Quando você deprecia a sua própria profissão, eu acho que a gente tem que deixar essa meio síndrome de vira-lata que a gente tem, entendeu? E valorizar e se valorizar. Como é que outra pessoa, a sociedade, vai lhe valorizar se você não começar a fazer isso? Então, está na hora da gente mostrar esse outro lado desde a faculdade. Com certeza. Eu escolhi isso porque eu quero, e eu quero que isso seja grandioso, que a gente consiga evoluir. Eu digo que não é crescer, né? Porque crescer é só tamanho, a gente precisa evoluir. Então, a gente precisa evoluir, inclusive na forma como nós próprios enxergamos a medicina veterinária. Sim. E lutar por ela. É isso que eu tenho para dizer. Ninguém desista. Estude. Se é isso que você quer, siga em frente. Porque a gente vai levando, faz feito eu, começa numa coisa, vai para outra, se apaixona no meio do caminho. E foi nela que eu fiquei. Eu estou realmente há 30 anos na vigilância sanitária, e eu digo que ame ou odeie, né, a vigilância. Muita gente odeia, né? Mas você tem isso. Se você gosta, siga em frente. Tem que explorar bastante ao longo da graduação para poder se identificar. Ir atrás, correr atrás de estágio, né? Fazer o máximo possível. E aí até você acaba descobrindo que é isso mesmo, ou que não. Ou que não. Ou você quer ir para outra área. E a gente tem áreas tantas que tem algumas que são privativas de médico veterinário e a gente não tem quem atue. Sim. E por que a senhora acha que a gente tem tanto problema de ética, assim, tanta fraude acontecendo, tanto em todas as áreas, no caso da veterinária, como, por exemplo, na clínica de pequenos, o uso inadequado dos medicamentos, né, como venda ilegal, e como na área de inspeção, como é adulterar a leite, por exemplo, adulterar os alimentos. Por que você acha que acontece tanto isso aqui? Isso é muito difícil de dizer. Um problema ético, né? É um problema realmente ético, e é muito difícil de dizer por que acontece. Sim. Porque nem todas as pessoas, inclusive na profissão, a gente tem bons profissionais, maus profissionais, boas pessoas e más pessoas. Então, assim, algumas realmente estão interessadas em fazer uso de fraudes de maneira pouco saudáveis para todos, né? De seguir com isso, um enriquecimento. Tem gente que fica rica na medicina veterinária, né? Pois é. Não é só não escolher a saúde pública. Mas mesmo assim, na saúde pública, a gente tem que brigar por isso, né? Para poder a gente ter um salário digno.
Mas eu acho que é justo isso. Quem quer um ganho muito rápido não está pensando em ninguém. Então, acho que por isso a gente tem tantos problemas. E, às vezes, eu digo sempre que é uma questão também de leitura. Quem se interessa por ler norma? Me diga. É verdade. Ninguém gosta de ler norma. Mas para a gente que quer ser um bom profissional, a gente tem que saber se não está incorrendo em algum problema enquanto a gente está lá praticando a medicina veterinária. No máximo, a pessoa lê as normas com o que você trabalha e olhe lá, né? A gente lendo porque a professora Amanda vai cair na prova. Vai cair na prova. Aí depois vai ser para a vida. E aí? Exatamente. Ô, doutora, eu queria nosso imenso obrigada por ter aceitado o nosso convite. E a gente tem um presente para a senhora. Tem um presente, claro. né? Por ter nos dado a honra de ser a nossa primeira convidada. Ser a primeira já foi assim uma coisa, né? Extraordinária. Nossa Senhora. Da nossa amiga. Muito obrigada. Olha que coisa, que coisa mais fofa. Muito obrigada. Agradeço demais a vocês a oportunidade. Eu sei que não dá para desfrutar nem assim 1/100º do que a gente tem para falar, não é? A gente vai aqui emendando um assunto no outro, mas eu estou à disposição e sempre que precisarem de alguma das pessoas da nossa comissão, também estejam à vontade. Inclusive, uma das pessoas da nossa comissão assumiu a Adagro agora, né, que foi Vânia. Ela também faz parte da comissão de alimentos, que assumiu a Adagro. Se ela quiser vir. Muito obrigado. Muito obrigada. Tá, Tem mais obrigada alguma a coisa que vocês. você quer falar sobre qualquer assunto, sobre qualquer coisa? Aí a gente não vai sair daqui hoje. Eu agradeço demais a você e a todo mundo que estiver assistindo e que quiser entrar em contato com o conselho ou comigo mesmo, depois vocês podem divulgar aí o nosso e-mail. Tenho mais um tempinho para perrear a senhora ainda. Tem uns 2 anos aí na frente. Ainda tem só 2 anos. Se a senhora não tiver, quando a gente formar, né? Que aí... Eu não posso, só posso passar até esses próximos 2 anos. E depois não pode reeleger novamente? Não, eu mais não posso. É uma regra bem salutar que você não pode permanecer no cargo, né, para sempre, senão vira uma ditadura. Com certeza. Não é o caso, é uma democracia. Então, eu queria muito obrigada, doutora, por ter aceitado o nosso convite. E eu queria agradecer a vocês também por ter nos assistido por estar sempre acompanhando. E acompanhe o nosso Instagram, que é @laporonasal. Se inscrevam no nosso canal de YouTube e ative o sininho, porque esse é o primeiro de uma saga enorme de vídeos que a gente vai fazer, trazendo cada vez mais conteúdos, mais curiosidades sobre a nossa área. E também queria agradecer principalmente o nosso querido professor orientador da Liga, o professor Daniel. Ele também que está aqui no bastidor. Parabéns, Daniel. E a professora Amanda também, que é a nossa professora orientadora. Sem eles, sempre nos apoiando, incentivando, a gente nem estaria aqui, né? Eu vou acabar dando só mais um recadinho. Pode ficar à Com vontade. certeza. Nós estamos o mês todinho, todas as terças e quintas, né? Com a programação lá no Conselho. Então, vão lá também. Marquem o sininho, que a gente tem programação, cursos que podem ser para todos. Então, estejam bem ligados lá. Vamos colocar aqui na descrição também todas as informações dos eventos da professora, não. Eu chamar de professora, do Conselho. E é isso, gente. Nosso muito obrigada. Fiquem atentos ao nosso YouTube, nosso Instagram, que vai vir muito conteúdo por aí. E um beijo e até a próxima. Obrigado.